Vereadora Noêmia Rocha, Vossa Excelência tem 5 minutos para fazer a saudação aos convidados. Está reaberta a sessão. Muito obrigada, presidente, vereadores e vereadoras. Eu não vou ocupar os 5 minutos, até para dar um tempo maior para o comandante coronel Gerson Rolim. Quero cumprimentá-lo na pessoa do coronel, quero cumprimentar a todos que estão aqui, a todo o comando, a todo 20 BIB, Batalhão de Infantaria Blindada. Quero cumprimentar as mulheres. Em 92, houve a abertura para as mulheres no Exército do Brasil, e no 20 BIB, em 97. Então, quero cumprimentar a Helenice, que é a esposa do comandante, para cumprimentar as mulheres, que hoje são 8 mulheres ali no 20 BIB, que corresponde às 8 vereadores aqui da casa. Nós precisamos aumentar esse número em todas as esferas, a participação da mulher em todas as esferas políticas e, enfim, a todos os espaços, porque lugar de mulher é onde ela quer estar. Eu abro, então, esse espaço maior ao comandante Gerson, agradeço a participação dele, e hoje estamos celebrando 75 anos de fundação do 20 BIB ali no Bacaxiri. Mas esses detalhes, essas questões em relação ao trabalho que eles realizam, será feito, então, pelo coronel Gerson Rolim, e eu gostaria da participação de todos os vereadores aqui, tanto a participação pessoal como a participação em sugestões e questionamentos. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Noêmia. Nesse momento, nós convidamos o senhor coronel Gerson Rolim da Silva, comandante do 20º Batalhão de Infantaria Blindada. O senhor tem 15 minutos. Fique à vontade, coronel. Também saudar os demais membros do Exército Brasileiro que estão presentes conosco, coronel. Peço escusas, só para fazer o registro das presenças de Helenir Ramires de Ávila Silva, esposa do coronel Gerson, subtenente André, responsável pelo hotel de trânsito, sargento José, isso, tenente Júlio, adjunto de comunicação social do 20º Batalhão, subtenente Adam, adjunto do comando, também soldado Francisco. Sejam todos muito bem-vindos. Nesse momento, passamos a palavra ao coronel. Bom dia a todos, senhor presidente, bom dia, vereadora Noêmia, que nos fez esse maravilhoso convite para estarmos aqui. Eu gostaria de, inicialmente, agradecer por esta oportunidade, esse espaço que nos foi aberto para podermos falar um pouquinho da história do 20 BIB, que obviamente está intrínseca à história da cidade de Curitiba. Para iniciar este momento, eu gostaria de passar um vídeo, não sei se o vídeo está em condições, tá? Um videozinho que fala um pouquinho desse histórico do batalhão. 4 minutos de vídeo, depois eu vou tecer algumas palavras. Eu vi homens justos que lutaram pela sua pátria, pelas suas famílias e pelos seus irmãos de farda. Não importava o desafio, a missão sempre foi cumprida, pois eles construíram um legado que permanecerá para sempre. Dentro de meus muros, um novo ciclo se inicia. Velhos amigos, novos irmãos. Posso sentir seus corações de aço batendo em meu solo.
pois fui forjado na forma de um herói. E penso, quantas vidas eu mudei, quantos sonhos realizei. Pois a história e suas tradições motivam-nos e envolvem quem eles realmente são. Com um olhar altivo, encaram os desafios que hão de vir. Para honrar o brasão em seus escudos, suas famílias em seus corações e a bandeira em seus braços fortes, e com suas mãos amigas cuidar e servir a nação brasileira. Homens e mulheres prontos para defender o legado de um herói, de um batalhão, de uma família, sem jamais se esquecerem de vestir a armadura da fé. Guerreiros, meus filhos, fazei de mim a vossa morada, e farei de vós a minha, com o ecoar de canções, e de sempre avante, nobres infantes, pois o caminho é estreito, mas não temais, pois eu sou convosco. Infantaria blindada. Brasil! Como foi o motivo dessa visita aqui, e a explanação visa exatamente a trazer um pouco de esclarecimentos sobre a história do batalhão. Foi dito, nós estamos comemorando, em 6 de outubro, nessa sexta-feira, 75 anos de fundação do batalhão aqui na cidade de Curitiba. Houve outras origens de outras unidades, outras organizações militares, mas de fato ele começou a funcionar em outubro de 1942. E é interessante porque é uma história de muita ligação com a cidade, como não poderia deixar de ser. Ao todo, em todos esses 75 anos de existência, nós incorporamos em torno de 33.700 jovens da cidade de Curitiba e algumas cidades do arredor. Diversas personalidades que fazem parte da sociedade, fizeram e fazem parte da sociedade paranaense ao longo desses anos, passaram pelo batalhão. E eu cito uma que certamente é muito conhecida de todos os senhores, o Coronel Péricles, que é o atual comandante do 1º Comando Regional de Polícia Militar, foi militar lá no nosso batalhão. Temos também o Dr. Rubens Formigueri, do Grupo Positivo, também foi militar nosso. Então, a contribuição do batalhão, ela se deu de diversas maneiras. Tanto os jovens que chegam para conosco podem ter a oportunidade de alcançar uma profissão, de alcançar um conhecimento específico, algo que vai aperfeiçoar a sua condição para ser inserido no mercado de trabalho após o seu retorno à vida civil. Isso tem sido feito, não é de agora, não é um projeto do meu comando ou do comandante anterior, é algo que se estende ao longo da história do batalhão. Nas décadas de 40 e 50, como é conhecido de todos, havia uma imensa quantidade de analfabetos. Então, os jovens que chegavam para o serviço militar faziam parte deste mesmo extrato da sociedade. Jovens analfabetos, vinham dos campos, vinham das fazendas, a grande maioria, para servir o exército. E para a preparação
ao contingente que ia ser enviado para a Segunda Guerra Mundial, que o batalhão teve uma grande contribuição, enviou diversos militares para lá, muitos deles não tinham conhecimento nem sequer para lidar com uma mensagem de comunicações que chegava à sua mão para interpretar e executar alguma missão, ou habilidade para ler um manual de instrução de um equipamento ou outro, de um armamento, no material de comunicações, seja do que fosse. Então, naquela época, foi iniciada uma escola regimental no batalhão. E essa escola regimental, o foco principal era dar uma capacitação em alfabetizar os jovens que iriam para a Segunda Guerra. Mas ela continuou, mesmo depois da guerra, ela se estendeu até a década de 50, início da década de 60. E houve anos, nessas décadas, em que 1000 jovens chegaram a ser alfabetizados dentro das escolas regimentais que funcionavam no 20 BIB. Então, vejam a contribuição que foi feita na alfabetização de jovens numa época muito difícil, uma época em que o conhecimento, a educação não era tão farto como é nos nossos dias de hoje. E também é notório de todos os senhores as participações que o batalhão tem tido em diversas atividades que acontecem no município de Curitiba e em outros municípios. Temos a parceria constante com as secretarias municipais, seja na área de ação social, seja a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, que atualmente está com o Marcelo Richa, grande parceiro nosso, que tem constantemente nos ajudado, e também nós, da mesma forma, fazemos questão de estabelecer e dar continuidade a estas parcerias, porque o benefício não é somente para nós, não é somente para os nossos jovens que lá estão. O benefício é para todas as pessoas que se aproximam de nós. Fizemos também um outro evento, ano passado, o Meu Bairro é Massa, com a Rede Massa. Também vieram cerca de 10.500 pessoas passar um dia dentro do quartel, para as diversas atividades, que todos os senhores conhecem certamente, mas por que isso? Porque a nossa política e a política do Exército nesses dias, e as orientações têm sido já desde o antigo comandante do Exército, é política de portas abertas. Quanto mais nós formos conhecidos pela sociedade da qual nós fazemos parte, melhor é para nós mesmos. Porque esta sociedade, vai entender a nossa missão, entender qual é a nossa responsabilidade e vai poder também nos requisitar na hora em que for necessário. Ela sabe as capacidades que nós temos. Por isso que o lema do Exército, braço forte, mão amiga, é constante, ele é par e passo. Não é um na frente do outro, os dois são sempre um ao lado do outro. O braço forte é a preparação para a guerra, para o combate, que nós fazemos algo constante, fazemos isso, o nosso propósito de existência é a preparação para o combate. Um exército pode passar 100 anos sem ser empregado, mas não pode passar um dia sem ser treinado. E a mão amiga é essa parceria que se faz com a sociedade, ajudando em momentos de calamidades públicas, em momentos de até mesmo uma assistência a uma escola, poder fazer uma parceria com uma escola de pessoas com necessidades especiais, como temos feito também. Então, esse é o 20 BIB. Nós fazemos parte deste exército, um exército que não existe por si só, não existe para si, existe para a sociedade. Fazemos parte desta força que existe para a sociedade. Então, desta forma, eu agradeço a esta oportunidade de poder fazer uma explanação a respeito do batalhão, a respeito desta história de parceria com o município de Curitiba, e desde já quero externar aqui também, comunicar o convite para todos os senhores e senhoras que aqui estão. Nós estamos vivendo as semanas de comemorações do aniversário do batalhão. Desde sábado tivemos uma corrida militarizada, tipo uma corrida de aventura, que foi feita no quartel, competições internas que já aconteceram. Hoje à noite, às 19h30, 7h30 da noite, nós teremos um culto ecumênico em ação de graças pelo aniversário do batalhão. E é interessante que já está montado o dispositivo, o culto vai ser no pátio do batalhão, então com um dispositivo de blindados, uma coisa bem diferente também, E na sexta-feira haverá uma solenidade militar às 20 horas, 8 horas da noite, para a qual todos os senhores também estão convidados e as suas famílias para prestigiarem
este evento e esse momento marcante dos 75 anos que o Vitibib tem ajudado a escrever a história do Exército. Meu muito obrigado a todos por esta oportunidade. Nós agradecemos nesse momento, convido o coronel para estar conosco à mesa para responder às perguntas, questionamentos dos senhores vereadores. Vereador Felipe Braga Cortes, nós vamos fazer bloco de 3 vereadores, pode ser? 2 minutos para perguntas e a réplica do comandante. Obrigado. Vereador Felipe, na sequência, vereador Ezequias, vereador Mauro Bobato. Obrigado, presidente. Queria cumprimentar a esposa do coronel Gerson Rolinda da Silva, cumprimentar representando as mulheres e cumprimentar o coronel Gerson e todos os boina-pretas, né, que representam tão bem o Vitibib, que é o batalhão de infantaria, chamada Rainha das Armas. Então, coronel Gerson, também queria cumprimentar o coronel Dávila, né, o nosso querido coronel, antecessor seu, um grande amigo também, e relembrando que, com isso, o Vitibib teve aqui, presidente Serginho, num evento grande no ano passado, que foi relatado tudo que o Vitibib participa e tem participado na vida ativa do país, não só nas ações de pacificação no Haiti, né, nós temos o nosso amigo Zé, podemos chamar de Zé, né, que é o nosso querido amigo, que voltou agora do Haiti. Falar que já esteve aqui também nesse evento a participação do ministro Superior Tribunal do Exército Militar, Superior Tribunal Militar, o general Exército Luiz Carlos Gomes Matos, né, esteve presente aqui. Enfim, a Câmara tem sempre lembrado do Vitibib. O Vitibib tem a história da cidade. 75 anos, aquela região, as fotos antigas, você vê que aquela região praticamente só tinha o Vitibib. Então, queria dizer, coronel, que as ações, a Vossa Excelência fala das ações com as escolas, me fez lembrar, através do coronel Dávila e toda a sua equipe, e todo o pessoal do Vitibib, tiveram uma participação na Escola Central de Surdos. Foi feita uma cobertura lá, vereador Serginho, vereadores, da parte deles. Então, essas ações do Exército, ações nas praças que foram feitas aqui recentemente, é muito importante. A gente tem cada vez mais orgulho do Exército Brasileiro, da formação que vocês fazem aos indivíduos, né, da disciplina dada, um pouco do que se falta, acho que no todo no país. Então, são exemplos importantes que têm que ser seguidos. E, da parte de vocês, para encerrar, a dedicação de vocês é muito do sangue, da vivência, é muito dos pais, de gerações que têm sido um exemplo no Exército Brasileiro. Então, parabéns, a Câmara de Curitiba sempre está com vocês no que precisar. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Ezequias Barros. Bom dia, coronel Gerson e toda a sua equipe que está aqui. Parabenizá-lo pelos 75 anos do Vitibib. Eu tive a oportunidade de servir no Exército, no 5º Belog, e é sempre bom poder ouvir, né, o pessoal militar e entender um pouquinho do que acontece. Eu quero lhe perguntar, a gente ouve tanta coisa, coronel, que o Exército não está preparado, que o Exército tem falta de armamento, que o Exército tem falta de dinheiro, que o Exército hoje, muitos estão tendo somente meio período dentro da caserna porque falta recurso. E eu gostaria de perguntar ao senhor, o Exército está preparado para qualquer situação em questão de guerra à nossa nação? Falta recurso para o melhor aprimoramento de recrutas, como e também de toda a tropa? E como estão os equipamentos, armamentos, veículos do Exército Brasileiro? Obrigado por sua presença, mais uma vez, parabéns. Próximo vereador inscrito, vereador Mauro Bobato. Obrigado, presidente Serginho. Parabenizar a vereadora Noêmia pela iniciativa, desejar as boas-vindas ao coronel Gerson Rolinda da Silva e todos os seus companheiros aqui. Dizer que também tive essa oportunidade, coronel, de servir na 5ª Companhia de Comunicações ali no Portão. E eu, particularmente, não vou fazer nenhum questionamento, porque eu sei das dificuldades orçamentárias, mas queria parabenizar por seguir essa carreira. E, na minha opinião pessoal, sei que é inviável, eu acharia o ideal, todo jovem, ao completar 18 anos,
ter a possibilidade, no mínimo 6 meses, de participar, independente de classe social, é inviável tecnicamente, mas todos deveriam, para ter um pouquinho de noção de hierarquia, disciplina, respeito ao próximo, de como, como se trabalha a vida militar. Então, só parabenizar e dizer que, por esse vereador, e imagino que por essa casa, a gente sempre tem que prestigiar nossas Forças Armadas. Parabéns pela opção pessoal e boa sorte nessa caminhada. O coronel pode fazer a devolutiva. Eu agradeço pelos cumprimentos. O vereador Felipe já é um grande amigo, né, apesar do pouco tempo que eu tenho aqui em Curitiba. Né, vereador Ezequias, também vereador Mauro pelos cumprimentos. E realmente essa parceria, como falou o vereador Felipe, ela tem se estendido, tem se aprofundado ao longo dos anos. Para os senhores terem uma ideia, neste ano, durante a Semana do Exército, que nós comemoramos em 25 de agosto, em um espaço de uma semana, de segunda a sexta-feira, nós recebemos 2.200 crianças no batalhão, na parte da manhã e na parte da tarde. Pode parecer pouco em questão de atividades que foram feitas, mas eu tenho certeza absoluta que essas crianças jamais irão esquecer essa oportunidade que tiveram. E o pouco momento, e o testemunho que nós recebemos, vereador Serginho, em questão do que elas sentiram, fica marcado, é bonito ver o soldado, ele está sempre ali com uniforme, dá aquela expressão de força, de disciplina, dá uma expressão de respeito. Eu acho que só a transmissão dessa imagem, numa meia jornada que seja para uma criança, já é uma semente que fica naquele coraçãozinho. Né? Então, se nós pudermos cada vez mais fazer isso, transmitir aqueles que se cercam da gente, os nossos valores, a nossa sociedade ganha. Né? E também gostaria de, respondendo a pergunta do vereador Ezequias, em relação às condições, equipamento, eu posso dizer, eu já estou com 30 anos de serviço, posso dizer que há uns 15 anos atrás, nós estávamos numa situação bastante difícil. Nosso material estava bem obsoleto, viatura já com mais de 30 anos, material com mais de 30 anos. Hoje nós demos um salto enorme de qualidade, um salto muito gigantesco. Todos os militares que estão aqui comigo têm bastante tempo de serviço para também referendar o que eu estou dizendo. O nosso material, o armamento que nós temos hoje é o mais moderno, inclusive o próprio 20 BIB recebeu um armamento, um fuzil IA-2, é um fuzil fabricado pelo Brasil, então nós temos agora a autonomia desse material, viaturas novas, o nosso próprio carro de combate, nosso blindado também foi repotencializado, é um carro novo, tem inclusive visão termal, tem lagarta de borracha para ações em atividades urbanas, então nós demos um salto enorme de qualidade. Tá? Estamos vivendo um momento de crise, o país está vivendo. E os senhores têm acompanhado na mídia que o Ministério da Defesa está dentro deste mesmo pacote. Também está vivendo os mesmos momentos de dificuldade. Tá? Porém, nós podemos dizer que nós não baixamos o nível do nosso adestramento. Não tem afetado o nível da nossa capacitação. Os projetos estratégicos do Exército continuam sendo priorizados, alguns outros projetos mais, digamos assim, de secundários, estes tomamos um freio, mas os prioritários, os estratégicos, continuam dentro da prioridade e continuam sendo alimentados. Então eu posso dizer que no universo do nosso contexto, que vamos chamar aqui de América Latina e alguma projeção na África, que é um interesse internacional, isso é diplomacia, não é? No Exército, as Forças Armadas não fazem política, elas executam o que é planejado. Então, nós participamos desse esforço diplomático de projeção de poder econômico, não estou falando de projeção de poder militar, é projeção de poder econômico, fazemos parte. Né? Então, dentro deste contexto, eu digo aos senhores que nós estamos bem. E nós conseguimos respaldar as decisões políticas do nosso país dentro dos preceitos diplomáticos que são intenção da nossa nação. Nós podemos corresponder. Então, felizmente, não tem sido afetada a nossa capacidade.
Essa é uma grande verdade. E respondendo ao vereador Mauro, né, é interessante essa colocação com relação ao serviço militar. Não é uma aspiração só sua, não, vereador. A gente ouve de várias pessoas, como seria bom se todos os nossos jovens pudessem passar. Mas a gente sabe que é inviável até pela quantidade de organizações militares que nós temos. Não temos nem capacidade física de absorver. Tá? Mas a intenção é que, pelo menos, aqueles que por ali passarem possam ser disseminadores dos valores que nós cultuamos. Né? E os dois vereadores que serviram, certamente se lembram do seu período que passaram lá dentro, certamente pautam a sua vida, as suas decisões, até mesmo o ensino dos seus filhos, por aquilo que aprenderam na época da vida militar. Então, se nós pudermos cada vez divulgar mais com estas pessoas, aqueles que tiveram oportunidade, puderem ser divulgadores, eu sei que a sociedade vai ganhar. Então, essa é a minha colocação a respeito disso. Muito obrigado pela pergunta. Próximos vereadores inscritos, vereador professor Euler, vereadora Julieta, vereador Goura. Primeiro, parabenizar a iniciativa da vereadora Noêmia Rocha, por trazer aqui o coronel Gerson, parabenizar o coronel. Eu fui aluno da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, a turma General Penha Brasil, um pouquinho depois do senhor, então. Colega dos coronéis Sanzio e Cristiano, que estão aqui em Curitiba. E, obviamente, tenho muito orgulho de ter ficado 3 anos no Exército, a última turma de 3 anos da preparatória. Fico satisfeito em ver um comandante, vamos dizer assim, que é o símbolo da infantaria. Olha aqui de longe, um brevet de paraquedista, se eu não me engano, de guerra na selva. Né? Então, é o infante de carteirinha, como a gente costuma dizer. E eu vejo uma diferença, de certa forma, entre o Exército da minha época e de hoje, o que é natural. As instituições evoluem. Eu acho que naquela época a gente via o Exército muito mais como o braço forte e, como o senhor falou hoje, para e passo, ele também é muito mão amiga. Né? E nessas atividades sociais que o Exército realiza em todo o país. Né? E muitas vezes o Exército é chamado também para outras situações, como a gente viu atualmente no Rio de Janeiro, né, para a questão da ocupação na Rocinha. É uma questão que, obviamente, tem as pessoas que defendem, tem as pessoas que acham que o Exército não teria que ser chamado para situações como essa, porque vamos dizer assim, é uma força, vamos dizer, de aniquilação, e não uma força para talvez uma contenção de situações como aquela. Mas eu só queria, na verdade, dar os parabéns a Noêmia Rocha e ao coronel por estar aqui e trazer à sociedade como um todo o esclarecimento do que o Exército realmente faz, porque muitas vezes esse trabalho não é valorizado como deveria. Tá? Obrigado. Vereadora Julieta Reis, com a palavra. Cumprimentar também a vereadora Noêmia por ter trazido aí o coronel Gerson Rolim da Silva, sua esposa Helenir, participando hoje de uma sessão especial aqui na Câmara em comemoração aos 75 anos do 20 BIB. Nós nos acostumamos, eu moro naquela região, a sempre passar pela avenida ali, está lá o 20 BIB. Há quantos anos? A gente vê o muro, nem sempre é uma aproximação assim maior, mas agora com essa determinação do Exército de fazer uma aproximação maior com a comunidade, eu acho muito importante. O Exército tem uma atração para as crianças muito grande, e principalmente nessas atividades esportivas que têm sido feitas, inclusive junto com a Prefeitura. E essa questão do braço forte e mão amiga é muito importante que seja divulgado, porque o Exército é um exército de defesa da nossa nação. Tem que estar sempre pronto ali para defender a honra e as defesas nacionais das nossas fronteiras, que é uma coisa fundamental para todos nós. E as questões dos fundamentos importantes da disciplina, da honra, do amor à pátria, do respeito que nós estamos tanto precisando hoje para a nossa nação. Então, que essa visita seja uma visita de cortesia, de aproximação, e que a gente possa realmente contar com o Exército Brasileiro aqui em Curitiba, em todas essas promoções e de aproximação com a nossa comunidade. Parabéns pelos 75 anos, coronel.
Vereador Goura com a palavra. Coronel, parabenizo, antes de tudo, pelo aniversário do batalhão. Se o senhor me permite, eu gostaria de colocar 2 questionamentos que eu acho que são muito relevantes para o momento que a gente vive. É que tem se falado dentro da crise política, muitos setores têm aventado de forma, na minha opinião, inconsequente, a possibilidade de uma intervenção militar novamente na situação política brasileira. Se o senhor puder tecer algum comentário sobre isso, eu agradeceria. E a segunda questão, também a qual eu pessoalmente me envolvi, contrariamente a um movimento separatista da região sul do Brasil, que vai realizar uma consulta nesse próximo final de semana. Eu me posicionei contrariamente a isso, estou sofrendo ameaças por parte de indivíduos deste grupo, e também eu creio, a própria Constituição fala da questão, a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados que compõem a nossa nação. Então também, se o senhor puder tecer algum comentário sobre isso, agradeço, e no mais parabenizo todo o trabalho e o aniversário da instituição. Pode fazer devolutiva. Primeiramente, eu gostaria de manifestar aqui, até explorar um pouquinho mais o que a vereadora Julieta colocou, com relação à atividade esportiva para as crianças. Está aqui, estou procurando. Existe o programa Força no Esporte. Ele é um programa do Ministério da Defesa, em parceria com outros ministérios, o Ministério do Esporte, Ministério do Desenvolvimento, se não me engano, são 3 ou 4 ministérios estão envolvidos. E já há bastante tempo este programa prevê a inclusão social de crianças que vivem em situação de risco, em áreas de risco, em condições menos favoráveis de educação, até mesmo de criação, escolas em situação um pouco mais desassistida, vamos dizer assim. Então, a previsão deste programa é trazer estas crianças, para dentro dos quartéis, isso vale para de todas as Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, e conduzir atividades esportivas com essas crianças. Só que isso tem acontecido já há bastante tempo, e dentro do Exército, pelos conhecimentos que eu tenho, nós temos ido além. Lá no batalhão nós temos 180 crianças que estão sendo atendidas nesse regime. Elas vão no contraturno 2 vezes por semana ao batalhão. Uma equipe é segunda de manhã e 4 de manhã, outra segunda à tarde e 4 à tarde, terça e quinta e sucessivamente. Nós vamos além, como eu disse. Nós damos instrução de ordem unida, elas têm instruções de valores cívicos, educação moral e cívica, organização social e política brasileira, né, coisas que eram das nossas matérias, os senhores se lembram bem, há muitos anos atrás, depois foram extintas. Elas aprendem todos os hinos cívicos, elas aprendem a marchar, elas aprendem etiqueta, então aulas de bons costumes, etiqueta e tantas outras atividades, idiomas, inglês e espanhol também são ministrados lá, além, obviamente, do forte que é a área esportiva. Há vários atletas que têm se despontado, inclusive aquele atleta que venceu várias competições de canoagem nas Olimpíadas, ele é um aluno de Profesp lá da Bahia, de um dos quartéis lá na Bahia. Então, obviamente, é um pouco mais difícil nós alcançarmos atletas de ponta, mas o mais importante são os valores que estas crianças que estão conosco estão recebendo. O período que elas passam ali. Quando eu estava em Apucarana como capitão, tive o testemunho de uma mãe que veio perguntar, depois de 2 meses, que o filho de 14 anos estava fazendo o Profesp lá no batalhão. Ela perguntou: o que vocês fizeram com meu filho? Eu já fiquei preocupado. O que nós fizemos com o seu filho? Ele é outra criança. Ele era agitado, ele era respondão em casa, ele não me obedecia. Agora ele está totalmente diferente. É uma criança afável, amigável, ele se submete, aqui a mim, ao meu marido, é outra criança. Se nós conseguimos construir isso nessas cabecinhas, ao longo deste pequeno período que eles passaram conosco, já nós estaremos ganhando e a sociedade estará ganhando. Então esse é o nosso propósito, né? Então esse é dentro dessa atividade do Profesp. Professor,
mais uma vez, a satisfação, eu já tinha ouvido falar do senhor, por intermédio do Coronel Sâncio, né? Então, eu já tinha me falado, não conhecia pessoalmente, satisfação conhecê-lo pessoalmente agora. Certamente, nós nos esbarramos pelos muros lá. Não sei se eu lhe dei trote. Se eu lhe dei trote, eu peço desculpa. Agradeço também ao vereador Goura pela pergunta. Esse é um assunto muito polêmico, né, que tem gerado discussões calorosas, mas eu faço repetir aqui as palavras do general Vilas Boas, que é o comandante do Exército. É uma decisão que não cabe intervenção federal, uma decisão que não cabe às Forças Armadas. Não cabe a nós. Nós somos apenas cumpridores da Constituição, e a Constituição prevê que as instituições, os poderes é que vão nos acionar, se isso for julgado necessário. Então, a decisão não cabe a nós. Cabe a nós cumprirmos o que as instituições decidirem, o que os poderes decidirem. Nós vemos instituições, estão passando um momento político difícil, mas as instituições estão funcionando. Tanto que a Lava Jato está aí funcionando, dando seus passos, dando a sua contribuição. As instituições estão funcionando. Enquanto isso estiver acontecendo, nós estamos apenas acompanhando, estamos juntos. Vamos cumprir aquilo que as instituições e os poderes decidirem para que as Forças Armadas cumpram. Isso é o que prevê a nossa Constituição, o artigo 142, e nós estaremos tão somente ligados ao artigo 142 da Constituição. E, mais uma vez, me reportando à Constituição, a união indissolúvel do Estado, como o senhor mesmo disse, do Estado brasileiro, o senhor se referiu. Também, defensores da Constituição que somos da mesma opinião, a união indissolúvel do Estado brasileiro. E é interessante que essa questão, ela não acontece só com a região sul. Há uma questão em relação à Amazônia também. A Amazônia, aquela questão da universalização da Amazônia, separar do Brasil para ficar melhor administrada, um movimento que aconteceu uns 10, 15 anos atrás. Todo o Brasil, as lideranças políticas se levantaram e se posicionaram que isso é inadmissível, isso não pode acontecer. E nós tentamos sensibilizar, nós que tivemos a oportunidade de passar pela Amazônia, os militares que conhecem lá, uma vez passado por lá, a gente acaba amando aquela terra também. Quando se fala, você vindo lá no Rio Grande do Sul, falou alguma coisa de Amazônia, opa, liga o radarzinho, quem está falando da Amazônia? Porque eu passei por lá, eu amo aquela terra também, é o meu Brasil também. Então, nós procuramos também levar esta mensagem. A Amazônia é brasileira, é nossa também. Faz parte do país, faz parte do Brasil. Paz, meus senhores, meu pai teve a oportunidade de servir em Cruzeiro do Sul, no Acre. Havia uma reclamação das pessoas no Acre, porque a jornalista, quando ia fazer a apresentação da previsão do tempo, ela ficava em cima do estado do Acre. Eu falei, vem cá, o Acre também é Brasil. Por que ela fica em cima do estado do Acre e só mostra o resto da previsão do tempo? Uma coisa tão simples para nós que estamos aqui no sul, vemos lá, aparece Curitiba, sempre fria, tá? E o Acre, a apresentadora do clima está em cima dele. Hoje, se os senhores perceberem, já mudou, ela está lá em cima do oceano, apontando para o lado direito dela. Até isso mudou. Por quê? Afeta as pessoas de lá também. Elas querem ter esse sentimento de pertencimento à nação. Todos nós somos um país, não existe nações dentro do Brasil. Todos somos brasileiros, da mesma nação, o mesmo país, mesma língua, graças a Deus. Então, é assim que nós buscamos que seja, é assim que nós defendemos essa união dissolúvel como defensores da Constituição que somos. Então, agradeço também a pergunta. Perfeito. Nessa rodada nós temos vereador Bruno Pessutti, vereadora Noêmia Rocha, encerrando o vereador Pires. Presidente. Eu gostaria de me inscrever, senhor presidente. Eu também, presidente. Só um minutinho, por gentileza, então. Não olhou para a esquerda. Vereador Tito, vereador Mauro. Perfeito. Já estão inscritos. Próximo vereador Bruno Pessoa. Muito obrigado, senhor presidente. Parabenizar a vereadora Noêmia Rocha pelo convite, o coronel Gerson pelas palavras. O Exército Brasileiro, assim como todas as Forças Armadas, são o orgulho da nossa nação. E nós temos sempre a defender as instituições, como Vossa Senhoria falou, e nós defendemos aqui na Câmara Municipal o poder das instituições. O vídeo apresentado, muito motivador, ele deve ser divulgado nas escolas para toda a população, para não só sentir orgulho do Exército Brasileiro, do 20º Batalhão de Infantaria Blindado, mas também de todo o Exército Brasileiro e motivar, quem sabe, as nossas futuras gerações a fazerem parte das Forças Armadas, como tantos outros vereadores falaram aqui. E eu lembro sempre do meu tio Nelson,
que serviu ao Batalhão de Guarda Presidencial em 1974, o orgulho que ele tem de ter servido ao Batalhão de Guarda Presidencial quando ainda jovem, mas até hoje carrega suas insígnias, a sua farda, com o maior orgulho de ter servido ao Exército Brasileiro. Então, parabéns a todos e contará sempre com o nosso apoio aqui na Câmara Municipal. Vereador Pia Petruccello. Bom, saudar a vereadora Noêmia por ter escolhido essa data, e o Exército está presente aqui através do Coronel Gerson Rolim da Silva. Quero fazer 2 comentários bem rápidos. Primeiro, que num país onde as instituições estão cada vez mais falidas moralmente, o Exército mantém a sua retidão, e acredito que o Exército seja ainda o grande exemplo desse país. E não se pode falar em Exército nesta cidade e neste estado sem que não lembremos de General Ítalo Conte. Então eu queria aqui rememorar o nosso querido e eterno General Ítalo Conte, nosso general que faleceu há 6 anos, não está mais entre nós, mas tem uma passagem linda no Exército Brasileiro. Então eu quero, na FEB, exatamente, e quero parabenizar todos vocês aqui hoje, dizer do orgulho que essa casa tem em recebê-los, a importância de recebê-los aqui hoje. É só uma saudação e não esquecer jamais do nosso querido, saudoso General Ítalo Conte. Muito obrigado. Perfeito, fica o registro. Vereador Tito Zeglin. Saudar o nosso coronel Gerson e dizer que nós temos grandes recordações do 20. O que o senhor falou ali aconteceu na minha família. Meu irmão lá do interior de Mandirituba, caipira, sem escola, serviu lá no 20. E de lá ele saiu gente. Na sua vida foi marcada por esse momento que ele passou lá pelo Bacaxiri. E a gente não conhecia a cidade, Bacaxiri, falava-se, pensava-se, mas era muito mato e tal. Tivemos alguns contatos já com o 20. Por exemplo, a colocação daquela, vou chamar de avenida, Antônio Domakoski, que o Exército cedeu aquela parte lá para que passasse uma avenida, desafogando o tráfego e ligando a Fagundes Varela com a Erasto Getter. Bom senso, boa conversa. E eu fico feliz. Eu não vejo o Exército só no 7 de setembro desfilando aqui na Barão do Céu Azul. Eu não quero só ver isso, porque lá é tudo bonito. Uniforme, a beca, tudo perfeito. Mas gosto muito de ver o Exército abrindo os portões do quartel para que a população possa conhecer, conforme o senhor falou. Isso é importante, é o contato das pessoas, para ver que ali são pessoas que nos defendem, que nos guardam. E quando a gente fala do nosso Wolf, que nomina, ele que lá na terra de ninguém, em Montese, quando comandou 19 militares que se destacaram, ele voluntário foi comandar, e o fogo inimigo, quando os alemães aprontaram para cima dele, metralhando, e depois o seu corpo, com certeza, deve ter sido enterrado numa vala comum, porque não foi encontrado mais. E aqui nomina escolas em São Paulo, nomina o 20 aqui, e assim por diante. Então, o nosso respeito, o nosso carinho, o nosso olhar para este voluntário que nos defendeu lá na Itália e que nunca mais a família, os colegas tiveram a oportunidade de encontrá-lo. Então fica a nossa participação, elogiando pelos 75 anos, vereadora. Parabéns pela chance que a senhora nos deu de termos esse momento tão especial neste dia do patrono da natureza, que é Francisco de Assis. Obrigado. Obrigado, vereador. Eu faço o registro do vereador Laércio Souza, de Almirante Tamandaré, ele que é filiado ao Partido Democratas, está a convite do vereador Jair Marcelino. Convido o senhor para participar conosco na mesa, vereador. Está convidado para vir até a mesa, fica conosco. Também o seu assessor, Christian Cruzeta. Fique à vontade.
Próximo vereador inscrito, vereador Mauro Inácio, e para fechar, vereadora Noêmia Rocha. Obrigado, presidente. Quero saudar o coronel Gerson e quero fazer um contraponto também, coronel, à fala do vereador Goura, entendendo a sua manifestação, né, pela preservação da federação. Todavia, nesse momento que nós vivemos agora de intolerância, em corrupção, né, e que já foi discutido em campanhas políticas aqui, que o Paraná manda uma boiada para Brasília e recebe um bife, não podemos ignorar esse movimento. Esse movimento tem que ser respeitado também, como tem que ser respeitado também as tradições e a unificação do nosso país. Mas tem que ser dada uma resposta às pessoas hoje que estão insatisfeitas, né, com a corrupção em níveis altíssimos, né? Estamos vendo a Lava Jato aqui, temos a felicidade de ter o juiz Sérgio Moro na nossa capital, fazendo um belo trabalho, mas tudo isso deixa uma frustração muito grande na população. E é livre, sim, essa manifestação, e tem que ser apoiado esse movimento, e o governo federal tem que dar uma resposta aos anseios da nossa população aqui, da região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E também aproveito para fazer uma indagação ao senhor sobre a questão da criminalidade. Todo o país também, hoje nós vemos lá o Exército no Rio de Janeiro, e eu pergunto, há uma expectativa de se colocar o Exército a nível de Paraná, a nível de Curitiba? Existe essa discussão interna? Seria isso, muito obrigado. Próxima vereadora inscrita, encerrando o bloco, vereadora Noêmia Rocha. Muito obrigada. Quero parabenizar a explanação do coronel, um amigo querido, junto com a Eleni, cumprimentar o subtenente André, cumprimentando os demais, e também dizer da minha alegria de trazê-los aqui, dessa questão de colocar o Exército à disposição da população e de conhecimento de causa do que tem sido feito. Eu estive no Rio na época que o Exército estava nas ruas e impressionante, dá sim essa sensação de segurança, inibe realmente a violência. Mas eu quero fazer uma pergunta, coronel Gerson, em relação, eu sei que os jovens estão iniciando nas drogas e no álcool muito cedo hoje. E quando eles vão ao serviço militar, muitos já vão com uma dependência química elevada. O que é feito em relação a essas questões de drogadição, de uso abusivo de álcool com esses jovens? Eu sei que o Exército, ele forja o caráter. Meu marido serviu na PR e ele disse que nunca aprendeu tanto em um ano, aprendeu até que tempo existe e é você que faz. Ele conta um episódio que chegou todo numa missão, todo sujo, e aí o comandante falou assim, amanhã eu quero todo mundo limpo, com a farda impecável. Daí ele disse, mas não dá tempo. Ele falou, o que você vai fazer da meia-noite às 6? Vou dormir. Então você não dorme e vai lavar a sua farda. Então ele aprendeu muito com isso, com essa questão, e trouxe muita coisa boa para o nosso relacionamento, enfim, como pessoa. Mas eu gostaria de, em especial, saber dessa questão. E assim, mesmo sabendo que as mulheres entraram no Exército em 92 e agora em 97 o 20 BIB, 8 mulheres. O que na sua leitura, coronel, que impedimento há de um aumento significativo dessas mulheres, porque elas também são capazes e mulheres tem uma desenvoltura, como o senhor já disse, em outros comandos, entraram muito mais cedo. Mas eu gostaria de saber qual é essa leitura sua de impedimento e o que está sendo feito em relação à ação social, não só em relação à drogadição, mas no contexto geral do 20 BIB. Pode concluir, vereador. Nesse período e em celebração aos 75 anos, quero parabenizar a todos. Obrigada. Eu vou abrir uma exceção, o vereador Jário pede também a palavra. Com a palavra, vereador. Obrigado, vereador. Cumprimento a vereadora Noêmia Rocha, coronel Gerson. Dizer que voltei aos meus 18 anos hoje, pois em 1961, quando eu passei por ali, que ainda era o 20 RI,
20RI. A gente fazia uma vez por semana uma caminhada até onde hoje é o Santa Mônica, e que depois, mais tarde, ali era para treinamento do Exército, foi trocado por uma área no quilômetro 32 da BR-116, que vai a São Paulo. Então, meus sinceros agradecimentos, até pela... Hoje, né, vendo aqui, me sentia, assim como disse no início, nos meus 18 anos, e ainda depois, nos anos 60, que passei a ser chofer de caminhão e também de ônibus. O caminhão era da empresa. Eu fiz 22 viagens levando o Exército de Itaiópolis, Santa Catarina, para Catalão e Pires do Rio, em Goiás. Muito obrigado hoje pela sua vinda aqui nesta casa. Obrigado, vereador. Gostaria de fazer uma correção. Foi citado como subtenente, mas na verdade é primeiro-tenente André. A gente faz a correção. É isso mesmo? Não? Subtenente, então, me desculpe. Então, subtenente André. Perfeito. Com a palavra, comandante, fazendo as suas devolutivas. Mais uma vez eu agradeço os cumprimentos dos senhores vereadores. E o vereador Mauro fez a pergunta em relação à criminalidade e a participação do Exército. Mais uma vez eu me reporto também à Constituição, que está previsto na Constituição Federal. No artigo 142 também prevê a participação do Exército em apoio a ações das forças auxiliares. Então nós não tomamos o comando, nós não tomamos a direção, mas em caso de necessidade, como tem acontecido no Rio de Janeiro, o governo estadual solicita apoio de órgãos federais na questão da segurança pública interna do seu estado. Tenham em mente que o nosso equipamento e o nosso armamento não é preparado para uma criminalidade urbana. Se eu der um tiro de fuzil naquela direção, vai atravessar 3, 4 paredes e vai pegar 3, 4 pessoas lá para dentro. Um tiro de fuzil 762, que tem um poder destrutivo enorme, porque ele é uma arma de combate, de guerra. É claro, obviamente a gente sabe que os nossos criminosos por aí estão mais ou menos no mesmo nível, né? Porém, nosso treinamento não é para isso. Como é que nós vamos visualizar o emprego de um carro de combate, um Leopard, que tem um canhão 105 milímetros dentro de uma favela? Aí dá um tiro e estoura aquela favela inteira. Então, isso é incompatível com o material que nós temos. Então, as Forças Armadas têm defendido um investimento na área de inteligência, para que essa criminalidade ela seja combatida antes de chegar no fluxo final, antes do resultado final. Então, é estrangular as entradas de armamento, as entradas ou saída de drogas. Então, isso é que tem que ser feito. Isso se faz por um trabalho de inteligência. Então, até mesmo a última participação do Exército no Rio de Janeiro, ela se deu voltado mais para essa área de inteligência. Houve esporadicamente algumas ações ostensivas, ações mais agressivas, mas ela tem buscado mais esse direcionamento de inteligência. Então, eu creio que o nosso sucesso virá quando nós conseguimos termos um controle efetivo das fronteiras de entrada aérea e terrestre e um controle dos nossos portos e aeroportos. Isso nos grandes centros. Se nós trabalharmos em inteligência e investimos nisso, eu creio que nós conseguimos dar passos mais promissores nesta área do combate à criminalidade, vereador. Na área da dependência química, a vereadora Noêmia também nos perguntou, dentro lá do batalhão nós temos um projeto chamado Projeto Semear. Logo que eu assumi o comando, eu estava refletindo como é que nós vamos atuar numa área que tem sido uma catástrofe social nos dias de hoje, que é o consumo de droga no meio dos jovens, no meio da população em geral, mas os jovens em maior quantidade. Só 1, 2, 3 palestras a respeito do assunto, eu creio que não nos traria um resultado efetivo. Vamos criar um programa que seja constante, que o jovem esteja constantemente tomando contato com isso e sendo cuidado. E muito mais do que drogas, porque drogas para mim é só a pontinha do iceberg de toda uma desestrutura que está por baixo.
é uma desestrutura familiar, às vezes violência doméstica, são outros vícios que levam o jovem a acabar com aquilo ali, a sua própria saúde não está em condições, o seu relacionamento com as pessoas que o cercam não está bom, e ele vai acabar, né, recorrendo às drogas. Isso numa visão, obviamente, bem geral, né? Há, obviamente, outros fatores incluídos. Então, dentro deste entendimento, nós criamos um projeto dividido em 6 módulos, um módulo para cada mês, começou no mês de junho, 2 reuniões mensais, né? Então, a cada 15 dias, todos os cabos e soldados do batalhão têm uma assistência individual. Eles são divididos em grupos de 25 a 30, nós conseguimos parcerias com diversas instituições, entre a Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Batista, outra instituição que cuida de drogados, um facilitador cuidando deste grupo de junho a dezembro. Então ele faz as reuniões, conduz as reuniões desses módulos com o mesmo grupo, cria uma empatia para que aquele jovem possa se abrir com aquele facilitador. E os módulos que nós criamos foram módulos abrangendo esta necessidade, ao ser biopsicossocial e espiritual, prevenção de drogas efetivamente, prevenção de outros vícios, bullying, cyberbullying, que nós entramos agora no mês de outubro, relações de trabalho em novembro e fechando com valores da vida em dezembro. Então, cada um dos facilitadores conduz palestras, né, conduz conversas nesta área. Criamos também um aplicativo que o soldado baixa no celular e as matérias, vídeos, palestras, apostilas, assuntos sobre esse objeto, são todos inseridos nesse aplicativo, o jovem vai acessando e existe também um canal restrito, aberto de comunicação com o facilitador. Se ele tem algum problema pessoal que ele não quer abrir para o grupo, ele fala com o facilitador e o facilitador marca um momento específico e o assiste pessoalmente. Não só ele, como a familiares, como tem acontecido. O subtenente André é um dos facilitadores. Às vezes, familiares estão sendo atendidos por intermédio da necessidade daquele jovem. Nós estamos procurando fazer alguma coisa nesse ponto. 580 jovens atendidos diretamente e mais algumas centenas indiretamente, porque as famílias também estão sendo beneficiadas com todo o conhecimento que esses jovens estão recebendo por intermédio deste projeto. Projeto Semear. Eu vejo que o nome também é bem propício para colocar uma sementinha nessas mentes e corações. E sobre a participação das mulheres no Exército. Como a vereadora falou, eles começaram em 1992, no 20BIB em 1997. Neste ano agora de 2017, está começando a primeira turma de mulheres na área bélica, na área combatente. Não ainda na infantaria, cavalaria, artilharia, mas na área combatente da logística operacional. Elas estão na área de material bélico e intendência, mas a operacional, não aquela administrativa como já existia desde 92, que era para os oficiais de administração, da parte de contabilidade, a área de ensino, nos colégios militares, advogados, etc. Essas são voltadas para a área operacional mesmo. Não sabemos se daremos o passo de irmos para a infantaria, cavalaria e artilharia, mas pela experiência que eu tenho, eu passei 2 anos nos Estados Unidos, fiz um curso, um mestrado dentro do Exército Americano. As próprias mulheres militares, aquelas que eram de infantaria, no caso as fuzileiras naval dos Marines, uma major dos Marines, eu ouvi ela falando isso pessoalmente, ela disse que por questões biológicas, as questões do corpo da mulher, não é apropriado que ela esteja nas armas, na infantaria, cavalaria, artilharia, que são armas mais pesadas. Como vai se admitir mandar uma mulher fazer um curso de guerra na selva, ficar, como eu fiquei, 25 dias dentro da selva, em condições de higiene muito precárias, e isso afeta a saúde da mulher, não é bom para a mulher. Então é questão de respeito à biologia, não é questão de respeito à competência, até porque as nossas mulheres estão chegando e primeiro, segundo, terceiro, 4 lugares são tudo dela, depois começam os homens. Elas estão tomando todas as cabeças, depois vem os homens. Então não é questão de capacidade, é questão de biologia. Então nesse ponto nós ainda não sabemos se vamos chegar lá, mas na minha opinião a questão da biologia merece ser respeitada. Capacidade, essa aí todos têm a mesma capacidade e as mulheres têm mostrado que dão conta do recado muito bem, muito bem. Então, mais uma vez, obrigado pelas perguntas dos vereadores e os cumprimentos. Obrigado. Nós que agradecemos, Vossa Senhoria, Coronel Gerson Rolim da Silva, todos os oficiais, soldados, em especial
a esposa do coronel que esteve presente conosco. Dizer, coronel, que a Câmara agradece a iniciativa da vereadora Noêmia Rocha. Também agradecemos, e um recente fato que o Exército participou diretamente na decisão política deste município foi no segundo turno das eleições municipais, onde o TRE convidou vocês a participarem e garantir a votação em segundo turno, que foi aquele período que as escolas estavam em greves, e o Exército garantiu de forma sempre pacífica a realização do segundo turno. Também parabenizar, em especial, o Vitibib. Vitibib, ele tem uma história não só com o bairro Bacaxiri, que no entorno do Vitibib desenvolveu-se o bairro, mas com a história do Paraná, de fato que vários, 33 mil, o senhor citou o número de formandos que passaram por lá, tem uma história muito ligada ao Paraná, que vieram do interior do Paraná e serviram o período do Exército, naquele período de um ano, outros fizeram suas carreiras lá. Então, nós parabenizamos o Vitibib, parabenizamos Vossa Senhoria por estar frente ao comando, uma data muito especial que tem que ser comemorada, relembrado de forma sempre ativa a necessidade que o Exército tem ao país por garantir a nossa soberania, né? E a forma pacífica que vocês também extrapolam as barreiras, quando foi o caso de estar no país do Haiti prestando esse serviço, até hoje, no país do Haiti. Então, fica aqui os nossos agradecimentos e parabenizamos por esta festiva data. Muito obrigado. Presidente, eu queria, se for possível, tem um livro que está para ser entregue para Vossa Excelência, ou seja, para a Câmara, para os arquivos da Câmara, e esse livro teve como curadora uma funcionária aqui da Câmara, que no caso é a Carolina Tragante, que é a Carol. Perfeito. Ela foi a curadora do livro, é um livro muito bacana, com fotos maravilhosas, o fotógrafo se encontra aqui, inclusive, perfeito, esse que está na sua frente, que fez o livro que demonstra toda a história do Vitibib. Então, acho que será entregue, né, à Câmara Municipal de Curitiba. Exatamente. Fica o registro, obrigado, vereador. E parabenizamos a assessora, né? Carolina. Carolina. Agradecemos, encerramos a nossa tribuna livre. Nesse momento, nós convidaremos aos oficiais e aos vereadores para que possam fazer uma foto em conjunto. O senhor quer? Só um minutinho, só para finalizar, por favor, coronel. Só para finalizar aqui a nossa participação, eu gostaria de dizer que o Exército ele é construído em cima de uma história e tradições. E essa história, essas tradições são escritas por homens e mulheres que por ele têm passado ao longo de toda essa trajetória. O nosso batalhão ele tem o orgulho de ostentar o nome, a designação histórica de Batalhão Sargento Max Wolff Filho. Como o vereador Tito, né, o vereador Pia, eles se lembraram aqui do general Ítalo Conte, a referência junto ao Sargento Max Wolff Filho, um dos heróis da Segunda Guerra Mundial, que pelos seus valores, pela sua combatividade, pela sua lealdade, liderança, tiveram o seu nome alçado a esse panteão de heróis da nossa história, da história militar e da história do país. Eu cresci em Rio Negro, no Paraná, sempre ouvindo falar do Sargento Max Wolff Filho, né? Não nasci lá, mas me criei lá. E tive a honra agora de vir comandar o batalhão Sargento Max Wolff Filho. E é um orgulho ver esta história sendo escrita com sucesso. E ela não é escrita sozinha. Ela é escrita dentro de uma sociedade. Então, a sociedade de Curitiba, do Paraná, também fazem parte da história do Vitibib. Então, eu gostaria de deixar registrado esta gratidão, vereador, por esta oportunidade. E tantas perguntas, né, tantas colocações que foram feitas, vemos que nós temos muito em comum. Não é pouco, não. Nós não somos a sociedade militar e os senhores são a sociedade civil. Nós somos uma sociedade só. É a sociedade brasileira, não existe distinção. Somos uma só. E é assim que tem que ser e é assim que nós temos que continuar. Então, meu muito obrigado por essa oportunidade e passo às suas mãos, vereador, este livro do nosso batalhão. Tá bem?